Ou seja, a mulher adolescente está apaixonada e é uma misfit na escola. E a mãe está infeliz. Sim. Pronto. Olá e bem-vindos de volta a mais um episódio de Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Ana Capote. O tema que nós vamos falar hoje é o papel da mulher no teatro musical. Isto é um assunto que já surgiu em conversa informal entre mim e a Ana várias vezes. Só que, entretanto, a Ana estuda teatro musical e ela aprofundou-se um bocadinho mais sobre este tema, de um ponto de vista um bocadinho mais teórico e não só conversas de café. Portanto, eu achei que seria interessante trazermos este tema para a nossa cozinha e falarmos sobre ele do ponto de vista de uma pessoa que, de facto, estudou um bocadinho sobre o assunto. Por isso, Ana, gostava que te apresentasses. O meu nome é Ana Capote, tenho 24 anos e eu tirei, antes de começar a estudar teatro musical, tirei uma licenciatura em jazz e música moderna e recentemente, este ano, supostamente acabo a minha segunda licenciatura em teatro musical em Barcelona, mas agora em Portugal, porque esta é Covid, não é? E nesta licenciatura eu acabei este ano por fazer uma dissertação que falava sobre a correlação entre a falta de papéis para nós mulheres no teatro musical e como é que isto estava, lá está, relacionado com a falta ou não de escritoras, compositoras, letristas, ou seja, de mulheres nas equipas criativas na construção dos musicais. Ana, o que eu queria começar por perguntar é como é que surgiu o teu interesse em escrever sobre este tema? Eu, à partida, eu saberia que ia fazer algo sobre feminismo, ou seja, um tema feminista, mas no início estava um bocado a debater-me como é que eu fazia a relação entre isso e teatro musical, porque tinha que ter a ver com o que eu estava a estudar, não é? Que é teatro musical. E então estava a tentar arranjar uma forma de interligar os dois, porque à medida do meu percurso deste último ano, comecei-me a perceber que inconscientemente ou não, as músicas que eu escolhia sempre para cantar eram sempre as músicas das mães, sempre de pessoas mais velhas e não daquilo que eu supostamente devia estar a fazer. E os meus professores diziam-me, Ana, tens que escolher algo que fosses fazer agora, tipo quando acabares o curso e não algo que vais fazer daqui a 20 anos. E eu comecei-me a perceber que o motivo pelo qual eu me sentia sempre mais atraída por estes papéis é porque, talvez seja um pouco óbvio, não é? Porque uma mãe já viveu mais do que uma jovem adolescente, mas era sempre que os papéis tinham sempre muito mais complexidade e profundidade do que os papéis que eu supostamente poderia fazer agora, e portanto eu sentia-me sempre muito mais atraída por eles. E obviamente que há exceções, mas isto fez-me perceber que há um enorme age gap no teatro musical, ou seja, há uma enorme falta de papéis entre a parte de seres adolescente e filha e estar nessa fase da adolescência e depois seres mãe, ou seja, há toda uma vida in between, de montes de personagens que poderiam existir, ou mesmo depois, ou mesmo a mulher com 30 anos que não é mãe, e acabou por ser um bocadinho o motivo. Obviamente que há exceções, tipo a Natalie do Next Normal tem imenso, é super deep, a Alison do Fun Home também, a adolescente, mas comecei-me a perceber que ou podia fazer papéis de jovens adolescentes, que na verdade até já é uma idade que eu não me identifico, porque já tenho 24 anos, ou muito mais velhos que eu não posso fazer, então eu sentia muita dificuldade em encontrar músicas. E foi um bocado por aí, é do tipo, ou se é uma coisa ou é outra, e isto acabou por fazer um bocado de correlação um bocado com a nossa sociedade, não é? Que é, chegas ao momento em que és mãe, é tipo, a vida diz, level completed. E foi que comecei a perceber todas estas, toda a falta que havia de papéis, um bocado por causa disso, e então decidi. Tu estavas a falar sobre isso e eu, lá está, eu acho que nunca tinha parado para pensar nisso, no enorme vácuo que existe entre a mãe e a adolescente, mas sim, tens toda a razão, não, agora assim a pensar de cabeça, não me lembro de muitas personagens que estejam ali na casa dos 20, 30, que já tenham saído do liceu, mas que ainda não tenham, enfim, nós, não é? Não há muitos papéis para nós. E depois também há outra coisa que eu não estava a pensar em ir por aí, mas agora que abriste esta janela não posso ignorar. Não é só a falta desse in-between, mas é também a falta de temas para falar na mulher adolescente e na mulher mãe. Ou seja, a mulher adolescente está apaixonada e é uma misfit na escola. E a mãe está infeliz.
Sim. Pronto. É isso mesmo, ou és uma jovem apaixonada. Atenção, eu adoro Heathers, adoro tipo Mean Girls, adoro tudo Sim, também isso. eu. Ou seja, acho ótimo que haja, mas é isso, tipo, então e todos os outros momentos da nossa vida que poderiam estar a ser expostos em palco que não estão, falta expor muito mais outras histórias que neste momento. Olha, e agora eu estou a olhar agora para trás para o meu background, eu estava a falar de mulheres jovens adultas, está aqui outro exemplo, espera aí. Ela fica meio no fim, mas a história não é sobre isso. Waitress é todo composto e escrito por mulheres, mas já vamos lá, de certeza. Não, vamos lá agora, porque era essa a próxima pergunta, que é... Tu disseste há bocado que uma das coisas que fizeste foi procurar a relação entre as equipas criativas e as personagens femininas. O que é que descobriste? Primeiro descobri que, de facto, há uma falta de mulheres em equipas criativas ainda, tipo, a grande maioria ainda são homens e há muito falta de histórias escritas e compostas só por mulheres ou com mulheres ou em colaboração com mulheres. Mas uma coisa que eu também descobri foi, de facto, a falta de histórias contadas sobre a nossa própria experiência, ou seja, o nosso próprio olhar do mundo, o nosso próprio, tipo, o que é ser mulher, o que é viver neste mundo como mulher, como é que o mundo nos vê nós e como é que nós vemos o mundo. E lá está, eu encontrei uma entrevista com a Sarah Bareilles, que foi a compositora do Waitress, que ela disse: I, like probably a lot of women out there, want to see more of my perspective, and by my I mean female perspective. Ou seja, falta muito isto, e mesmo na minha dissertação chegaram a haver pessoas que deram o exemplo do Waitress, de ser uma história de uma mulher, de uma gravidez contada pelos olhos de uma mulher, que é totalmente diferente do que fosse um homem a contar, porque lá está, é os olhos de uma mulher sobre esta história, por isso vai ser diferente. Eu acho que por isso é que também fiquei tão apaixonada com o revival do Company quando eu vi o Gender Swap. O Company é uma história originalmente era um homem no papel principal, e é a história deste homem solteiro e todos os amigos que já estão casados ou com um parceiro. É sobre as relações dos amigos casados a questionar este homem, tipo, e a tentar arranjá-lo porque ele está sozinho. E isto é super relevante quando foi originalmente feito, porque na altura não era normal também um homem não querer ser casado ou ainda estar solteiro com 30 anos. E o revival, eles trocaram a personagem principal por uma mulher, o que tornou muito mais relevante para a sociedade de hoje em dia, que é termos uma mulher de 30 anos, que é o que estávamos a dizer que há falta, não é? Uma mulher de 30 anos que não é casada, não tem filhos, e para além disso ainda tem 3 parceiros sexuais tipo em palco, e that's okay. A Rosalie Craig, que foi a pessoa que fez desta personagem principal, do Bobby, chegou a dizer numa entrevista, tipo, se for um homem hoje em dia solteiro na casa dos 30, tipo, ninguém questiona, tipo, that's fine, mas se for uma mulher, tipo, what's wrong with you? Tipo, I need to fix you. E por isso tornou tudo muito mais relevante. Portanto, eu acho que faz toda a diferença. O homem também consegue escrever histórias com mulheres perfeitamente, e há montes de exemplos disso, mas acho que faz falta esta perspectiva dos olhos de uma mulher. Portanto, uma história vamos ter uma versão diferente, e o Company é um perfeito exemplo disso. E que para nós mulheres vermos isso é tipo, obrigada, tipo, não há, e obrigada por fazer isso, porque é tipo, it's a fresh lens, tipo, sobre uma história que já havia. E tal como estávamos a falar no Waitress, tornou a personagem principal tem muito mais do que uma só dimensão, tipo, a personagem é forte, mas também é vulnerável, e há um bocado de falta disso hoje em dia também, eu acho. Está a sair um bocado para o outro oposto, ou seja, antes só se mostravam mulheres vulneráveis e coitadinhas, então agora somos super fortes, mas não, tipo, nós somos muito mais, tipo, uma pessoa é forte, mas é vulnerável, tipo, tem momentos de fraqueza e temos falhas, tipo, também é importante mostrar isso, temos falhas, mas também temos pontos fortes, e é importante criar personagens que tenham todas estas camadas, que não se mantenham só pela superficial. E eu acho que ter uma mulher no processo criativo abre portas para muito mais histórias e muito mais perspectivas. E o Sondheim, numa entrevista, que foi o compositor original do Company, numa entrevista com a encenadora da Marianne Elliott, chegou a dizer que no início era muito difícil para ele estar a imaginar esta personagem que ele tinha escrito como homem em mulher, porque ele diz mesmo, eu como homem é difícil pôr-me na cabeça de uma mulher, e mesmo quando faço isso, faço das mulheres da minha geração.
Pois. Ou seja, vai ser totalmente diferente das mulheres de hoje em dia e foi isso que ele admitiu e achei super interessante ele estar a expor isso, por isso foi essa colaboração entre o Sondheim, que escreveu o original, e a encenadora que fez o revival, teve um resultado fantástico. Eu queria pegar numa coisa que tu disseste há bocado, que tu disseste nada disto queria dizer que os homens não são capazes de escrever boas personagens femininas. No geral, um homem pode perfeitamente fazer ótimas personagens femininas super complexas e vice-versa. A questão não é duvidar da capacidade dos homens de o fazer, nós já vimos, nós já sabemos que eles conseguem, agora deixem de fazer outra coisa. Isso fez-me lembrar, eu já te disse 1000 vezes e volto a dizer e digo também a quem está a assistir, vejam o Nanette da Hannah Gadsby no Netflix. É a melhor stand-up comedy da vida. E esta conversa fez-me lembrar de uma coisa que ela diz nesse programa, que é, ela estava a falar sobre Picasso e sobre o facto de ela detestar Picasso. Ela estava a falar sobre o cubismo e sobre o argumento dos artistas de que o cubismo revolucionou o mundo da arte e foi super importante e não sei o quê. E ela diz, porque o cubismo, o que o Picasso queria fazer era mostrar as coisas de máximas perspectivas diferentes possíveis, vamos mostrar todas as perspectivas do mundo, blá 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 blá. E ela para e diz, boa Picasso, mas quantas dessas perspectivas eram a perspectiva de uma mulher? E eu acho que é um bocado isso, tipo, não estamos a duvidar da capacidade de quem vem de trás, é só que agora queremos outras coisas. Já falaste bastante sobre isto, sobre os estereótipos das personagens femininas em teatro musical, mas queria-te perguntar assim, pergunta de resposta rápida, quais é que são os mais gritantes e os que te irritam mais? Eu acho que, lá está, o mais irritante foi aquilo que acabámos de dizer, uma miúda de 16 anos, tipo, na adolescência, tens as Mean Girls, tens uma rapariga que está a passar por um heartbreak e o estereótipo, eu acho que é um bocado isso, o mais gritante é mesmo esse, é a única camada, ou a camada mais visível na história dessa personagem é estou super apaixonada e ele não gosta de mim, ele sabe que ele gosta de mim, e a história depois acaba por ser toda em torno disso, quando mesmo como pessoa, mesmo que passes por isso ou tenhas passado por isso, a tua vida tinha muito mais vertentes a acontecer ao mesmo tempo do que só tipo a tua história de amor ou um desgosto ou não sei o quê. Voltando aqui ao Next to Normal, a Natalie é um exemplo perfeito de uma personagem que está a viver uma história de amor, mas o resto da vida dela não para e ela é muito mais complexa e muito mais interessante por isso. Concordo, é um musical preferido, portanto eu vou só dizer coisas boas. Mas eu acho que é um bocado por isso, é porque primeiro aborda outro tema que é saúde mental, que ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade, falar sobre isso, mas é isso, tem tantas vertentes, tem a sua história de amor, tem os seus problemas, o problema da família e fala a história toda, e mesmo a mãe não é só mãe, porque há montes de histórias em que tens a filha e a mãe tipo, o pai deixou e a mãe solteira, e é tipo, sim, claro, existe e ainda bem que tipo, há histórias que falem sobre isso, mas falta todo o resto. E tu achas que isto, eu sei que não estudaste esta parte específica, portanto estou-te a perguntar enquanto pessoa cidadã comum que não estudou sobre o assunto. Tu achas que estas coisas que nós estamos a falar no teatro musical seguem as mesmas tendências que o resto do mundo do entretenimento, tipo de televisão e cinema, no que toca à representação da mulher? Eu acho que o teatro musical, isto é a minha opinião, lá está, acho que está mais atrasado relativamente ao cinema. Ok. Acho que na televisão e no cinema temos mais representações de mulher, seja mais diversidade, seja de sexualidade, seja de... Também há no teatro musical, mas acho que há menos, talvez porque haja menos musicais do que há filmes e televisão, not sure. Também pensei noutra opção, mas isto lá está, zero base científica para o que eu estou a dizer. Exato. Que é, assistir a um musical é caríssimo. E, ou seja, o público que vê, em princípio não é as massas como quem vê televisão ou como quem vai ao cinema. Certo. Eu acho que isso também vai ter uma implicação no tipo de histórias que são contadas. Tendencialmente mais conservadoras, diria eu. Não sei. Também não sei, mas eu acho que é isso. Eu acho que na televisão vemos mais mulheres de diferentes sexualidades, de mais diversos contextos sociais e culturais, e acho que no teatro musical está a mudar, mas ainda é muito, lá está, o estereótipo de mulher branca heterossexual.
Sim. E acho que obviamente que tem cada vez vindo a melhorar e havendo mais, e mesmo tudo com o Blindcast, tipo, de que outrora não poderia haver uma Cinderela preta ou uma Fantine asiática, e hoje em dia tipo, já há isso, mas ainda há poucas histórias. Ou seja, sim, I'm all for blindcast e tipo gender swap e não sei o quê, mas lá está, como há poucas histórias ainda só sobre a experiência feminina, também ainda há menos histórias sobre mulheres de different social and cultural backgrounds. Sim, eu acho que o blindcast é um pouco, eu sou super a favor, mas em certos aspectos pode ser, nós estamos completamente a fugir ao tema, mas não me interessa, estou a gostar. O que eu quero dizer estou-me agora a lembrar, eu acho que comentei isto contigo há uns tempos, de uma livraria que resolveu celebrar a diversidade colocando protagonistas de várias etnias diferentes nas capas dos livros clássicos. Sim, contaste. Em vez de vender livros com histórias diferentes, porque a história é a mesma, ou seja, não está a representar uma perspectiva nova, está só olha a diversidade, mas é mentira, não há real mudança nisso, e às vezes, não estou a dizer sempre, eu acho que o blindcasting faz muito sentido em muitas situações, mas não, às vezes é só fingir que estamos a trabalhar pela diversidade, meio que para calar a boca das pessoas que estão a reclamar. Mas eu acho que o gender swap acaba por funcionar um bocado assim também, é do tipo, I'm all for it, again, mas porquê é que havemos... fixe, mais papel para mulheres, já que devemos transformar os papéis masculinos em mulheres, em vez de criar histórias novas sobre mulheres diferentes. Bem, nós vamos fazer uma pausa desta conversa que está a ser mega interessante e vamos jogar. Eu não tenho a certeza se as personagens que eu escolhi são as mais adequadas para a tua pessoa. Eu sei que pelo menos uma eu acertei. E eu escolhi 3 personagens femininas de 3 gerações diferentes. Portanto, a primeira, Diane, next to mine. Diane, ok. A segunda, Kathy, do The Last 5 Years. E a terceira, Wednesday, da família Addams. Sim, ok, calma, deixa-me pensar. Eu acho que à partida vamos por exclusão de partes. Eu matava a Kathy. Isto é bem difícil. E Mary a Diane. Estou a pensar se concordo, se faria o mesmo. O que é que fazias? Eu não sei se não casava com a Wednesday, sabes? Eu sei que não casava com a Kathy de certeza. Sorry. Acho que foi um bocado chata. Epá, pois, agora estás-me a baralhar outra vez. Epá, não, vou manter. Não, vou manter. Tu achas que existe diálogo suficiente sobre este assunto dentro da indústria e tens reparado em mudanças significativas nos últimos anos? A partir do momento em que eu comecei a fazer a minha dissertação, eu reparei que havia mais diálogo sobre isto do que eu achava, do que eu antecipava. Ou seja, todas as pessoas com quem dos grupos que eu tive que fazer entrevistas, como tu sabes, as pessoas diziam, não sei se vou ter alguma coisa que dizer sobre o assunto, mas consciente ou inconscientemente as pessoas tinham todas já tinham pensado sobre aquilo ou tinham opiniões sobre, e já era algo que ia conversando, e à medida que eu fui falando, estou a fazer a minha discussão sobre isto, portanto surgiu um monte de conversas também na escola e com amigos e contigo, falei imenso sobre isto contigo, e à medida que fui procurando entrevistas, imensa gente via, atores, encenadores, há muitas entrevistas sobre isto, muitos atores que eu reparei que começaram a produzir novas peças porque lá está, descobriram que havia falta de trabalho feito por mulheres e portanto começaram a fazê-lo e portanto eu acho que é algo que já há algum awareness e que as pessoas, e há diálogo dentro da indústria sobre isto e a tentar fazer uma mudança. É assim, se formos olhar para 50 anos atrás como é que a mulher era representada em palco, não tem nada a ver com aquilo que hoje em dia vemos em palco. Quer dizer, era impensável haver o prom ou haver um fun home com mulheres de sexualidades diferentes. Ou uma mulher preta a fazer o papel principal como lead mesmo de love interest e não ser só tipo a amiga, estás a ver? Tipo um papel secundário. Portanto, eu acho que sim, há um enorme caminho ainda a percorrer e temos de ter consciência disso, mas não nos podemos esquecer também do caminho que já foi percorrido e que coisas que já foram alcançadas. Eu acho que às vezes as pessoas se esquecem um bocadinho disso. Eu acho que é importante, tipo, há mudanças, tipo, de há 50 anos para trás não é assim tanto quanto isso, e já há mudanças que eu acho que são significativas, porque lá está, tipo, mesmo em creative teams, tipo, antigamente não havia de todo ninguém, e ainda há menos mulheres do que homens em creative teams, mas há um aumento considerável
Por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação, naquilo que eu descobri foi que 4 musicais de 118 eram completamente compostos, ou seja, musicalmente por mulher. Ou seja, it is a big difference still, estás a ver? Mas ao mesmo tempo, outro estudo que eu vi, havia um aumento de 8,5% de mulheres a escrever e a entrar, ou seja, é um processo que está a ser longo e que ainda se nota uma disparidade muito grande, mas tem vindo a aumentar, o que eu acho que é positivo e acho que é importante também tipo, termos consciência disso. E eu, quando estava a fazer a minha dissertação, uma das perguntas que eu estava a ter muito e que não consegui responder e que achei interessante foi: há menos mulheres a escrever mesmo ou há menos mulheres a ser produzidas? Ou seja, as peças das mulheres são menos postas em cena ou há menos oportunidade mesmo para mulheres do que há para homens? E eu acabei por descobrir, ou seja, daquilo que eu via, há de facto ainda menos mulheres a escrever e a compor. Porque lá está, como eu disse, é uma craft, tipo a música e compor e escrever, que os homens começaram primeiro, tipo, há muitos mais anos do que nós, por isso é uma coisa que ainda estamos que ainda muitas mulheres nem sequer pensam nisso ainda como carreira. Por exemplo, a Janine Tesori, que é a compositora do Fun Home e do Shrek, ela chegou a dizer que nem nunca tinha pensado numa carreira de compositora até ter visto na Broadway uma mulher a dirigir a orquestra. E só aí aquela ficou tipo, isto é possível? Tipo, ela disse isto numa entrevista, tipo, uau! E portanto, cada vez havendo mais, vai também inspirando mulheres a seguir esta carreira, e ela diz: For girls, you have to see it to be it. We stand on the shoulders of other women who have come before us. Eu acho que é exatamente isso, tipo, à medida que vai havendo mais, vai havendo cada vez mais porque há mais. E é muito curioso porque eu fiz 2 cursos, não é? O primeiro foi de jazz e música moderna, que é mais, não é teórico, é também performativo, mas é muito mais à base também de escrever música, ou seja, há toda uma componente de composição que faz parte do curso, e depois fiz um curso mesmo só de performance em teatro musical. E em teatro musical, nós em 20, tipo, há um rapaz, e é tudo raparigas, tipo, não há rapazes, não há nenhum. E no meu curso de jazz e música moderna é o oposto, só há rapazes, e nós só éramos tipo 3, 4 raparigas. Há muito mais performers, mulheres, e muito menos escritoras e compositoras. Isto lá está, tipo, daquilo que eu vi mesmo nas universidades de mulheres a estudar composição, há muito menos mulheres a estudar daquilo que eu vi. E portanto, eu achei isto super curioso depois quando comecei a pensar no meu próprio percurso de haver também esta disparidade. Portanto, é bom dar oportunidade também àquelas que tiveram a coragem de seguir este caminho. Só mais uma pergunta antes de irmos para a parte final desta conversa, que é, enquanto eu e tu, enquanto performers, mas enquanto consumidores do teatro musical, o que é que tu achas que nós podemos fazer para contribuir para uma mudança nisto tudo que estivemos a falar, no papel da mulher, tanto em palco como no backstage? Então, ver o Back to the Kitchen da Maria Kopke. Não, mas eu acho que falar sobre as coisas eu gosto pelo menos de acreditar que falar sobre as coisas pode provocar mudanças, porque ao falares com outras pessoas talvez estejas a expor uma opinião ou algo que a pessoa nunca tenha falado, ou comece a pensar sobre isso e vá falar com outras pessoas sobre isso, e portanto é uma cadeia que eu acho que é importante, e eu acho que por mais pequena que seja, acho que pode provocar mudança, e à medida que as pessoas falam mais sobre as coisas, começa a normalizar um assunto que poderia ser tabu ou que poderia ser tipo e a partir do momento em que deixa de ser assunto é quando a gente pode, my job is done. Outra coisa que eu acho que é algo que tu gostas e que eu também pode fazer mudança é escrever e compor musicais. É algo que eu gostava muito de conseguir fazer um dia. E outra coisa que I'm not sure how I feel about it, mas na minha dissertação uma das entrevistadas, ela chegou a dizer que achava que não, ou seja, mesmo havendo à partida um papel que seja um estereótipo de uma mulher ou de um homem, cabe ao ator olhar para o papel e dar mais camadas do que só a camada superficial, o que eu concordo, mas, ou seja, isso pode dar ideias ao encenador ou ao escritor de escrever os papéis de outra forma, tipo como ator à partida dizer tipo, que tal isto e que tal este background e que tal e pode abrir mais conversas e contribuir, mas
acho que o que faz falta é mesmo escrever à partida papéis que tenham várias dimensões. Funciona como uma tática no sentido em que faz o trabalho inverso, não é? Tu apresentas uma proposta e dás ideia às pessoas que estão por trás de mudarem o que estão a fazer. No entanto, o objetivo é que elas já partam do princípio que têm que fazer diferente. Não devias ser tu, enquanto atriz, a ter que dizer, olha, não, as mulheres não são assim, desculpa. Não, mas sim, acho que é uma tática do tipo que às vezes é difícil quando te apresentam um texto, tu ficas tipo, não há muito por onde pegar, ou tipo, Sim. ou pode acontecer, não é algo que tu não gostes e não sei, talvez tipo para os nossos companheiros, atores e atrizes estejam a ver, pode ser interessante. Sim, isto faz-me lembrar um bocado de... Eu fiz o Footloose 2 vezes, uma vez com o primeiro ato, a segunda vez com o Stage Door, e da primeira vez eu era a Wendy Jo, da segunda vez eu era a Arlene. Para quem não sabe, são as duas migas da personagem principal, ou seja, elas servem de comic relief. A personalidade delas é apoiar a principal. E o texto não tem nada, ou quase nada, a nível de complexidade daquelas personagens. E para mim foi um desafio gigante torná-las interessantes. Nem tanto para o público, porque para o público elas são interessantes enquanto comic relief. Mas para mim, para eu ter prazer a fazer aquilo, eu tinha que descobrir o que é que havia ali, não é? E escrever uma história, uma biografia, esta pessoa é assim. Mas teve mesmo que ser, porque o texto não me dava nada. Então eu pensei, ok, eu não tenho nada aqui, estou 100% livre para criar. Ninguém vai saber, porque não vai passar para o público, mas eu pelo menos divirto-me mais. Mas, ou seja, a nível de gerar mudança, para que é que isto serviu? Não serviu para nada, porque ninguém sabe. Só serviu para eu ficar mais tranquila. Nós estamos sempre a falar sobre a sociedade isto, a sociedade aquilo, o teatro musical isto, o teatro musical aquilo, a indústria e tal e depois. Mas nós somos a sociedade, nós somos a indústria, portanto somos nós que temos que ir lá e fazer. E eu acho que isto é uma boa forma de acabar esta conversa de forma bonitinha. Portanto, posto isto, chegamos à última fase, que é a fase do Woman Up. E a pessoa que tu escolheste era uma pessoa que eu já conhecia noutro contexto, especificamente feminista, não é? E foste tu que me alertaste para o facto de, lá está, dela ser muito mais complexa do que aquilo que eu imaginava. Portanto, Ana, quem é que escolheste? Eu escolhi a Alison Bechdel, que é uma cartunista, e na verdade ainda não li tudo o que há para ler que ela escreveu, mas estou no processo, calma, felicidade. Super preparada, super preparada. Mas pronto, ela escreveu Fun Home, que talvez quem esteja a ver teatro musical conheça, então foi baseado no livro dela e já vi várias entrevistas dela e ela é incrível, mas uma das principais coisas que me leva a ser tão inspirada por ela foi porque ela nos anos 80 escreveu uma banda desenhada que se chamava Dykes to Watch Over For. E foi das primeiras representações de mulheres lésbicas a aparecer para as massas em jornais, revistas, agora posso estar a dizer disparate, mas pronto. E foi super ótimas reviews até hoje, até que se tornou num livro, tipo tudo o que ela escrevia. E ela começou a escrever isto porque lá está, não se via representada naquilo que consumia. E ela diz mesmo, tipo, I hoped to make lesbians visible not just to ourselves but to everyone. E portanto foi super relevante. E talvez as pessoas conheçam o nome Bechdel por outra coisa, mas que surgiu neste contexto da Dykes to Watch Over For, em que na verdade foi inspirado por uma amiga dela, mas acabou por ter o nome dela porque foi ela que escreveu e publicou, que é o Bechdel Test. Ou seja, esta amiga dela só ia ao cinema caso o filme passasse 3 testes, que era, tinha que ter mais que uma personagem feminina com o nome, as 2 personagens femininas com o nome tinham que comunicar, esta interação tinha que ser sobre mais do que um homem, ou seja, a conversa tinha que ter, o conteúdo tinha que ser mais do que um homem. E lá está, tipo, o Fun Home, entretanto, tornou-se um dos meus musicais preferidos, tipo, é só composto por mulheres, é baseado numa história dela, composto pela Janine Tesori, que também já falámos aqui, escrito pela Lisa Kron, ganhou 5 Tony Awards, tipo, incluindo o melhor musical em 2015, tipo, Hello, e é super inspirador porque é uma história autobiográfica, ou seja, é sobre a família dela,
o processo dela se expor à família como lésbica, o pai dela ser gay ou bissexual. E lá está, é mais uma história de mulher lésbica, também nos seus 30, 40 anos, a falar sobre a história da família dela, tipo, desde pequenina até à fase adolescente e atual. E adoro-a. Então, chegámos ao fim. Ana, se as pessoas te quiserem encontrar, redes sociais, blogs, como é que é? Então, no meu Instagram, Ana_Capote_, no Facebook também, Ana Capote, e no meu Instagram, em princípio, conseguem encontrar o meu blog, que é Yellow Room. Ok, eu vou deixar todos os links na descrição. Se quiserem ver mais episódios, subscrevam este canal. Também vou deixar os links para as minhas redes sociais na descrição. E gostava de lançar um desafio que, enquanto a Ana estava a falar, achei que era uma boa ideia. Comentem musicais que conheçam que passem o Bechdel Test. E é isto para hoje. Até à próxima. Obrigada, Ana. Gostei muito. Obrigada!